Café com Política desta semana, eu tenho a honra de receber o presidenciável Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro, que alegria recebê-lo, uma honra, satisfação muito grande. Para mim também, tenho certeza. Valeu. Bolsonaro, num cenário de desesperança, descrença da população com a classe política, Bolsonaro é o Messias que a população espera? Na verdade, eu sou Messias, né? Jair Messias Bolsonaro. Eu sou diferente dos demais, tenho posição, a princípio te respondo qualquer pergunta, não fico em cima do muro, a gente foge do politicamente correto. Nós dizemos que Deus acima de tudo, falamos em família, currículo escolar, chega desse esquerdismo no Brasil, que esse flertar cada vez mais com o comunismo pode chegar a um ponto não ter mais retorno. E há 4 anos decidi disputar a presidência, né? E obviamente, como chegar lá e o que é pior depois, né? Como governar. Até o momento está dando tudo certo. Eu já tenho dito que isso é uma missão de Deus e vamos até o final. E temos certeza que não só chegaremos, bem como teremos como administrar esse país maravilhoso chamado Brasil. Agora, Bolsonaro, o questionamento é exatamente esse. Como chegar lá? Isso aí você já vem liderando as pesquisas, tem uma perspectiva muito grande. Chegando lá, como governar num sistema político carcomido, corrompido, onde o fisiologismo impera? Como é que você pensa sobre isso? A certeza é que tem que fazer algo diferente. Os teus colegas de imprensa sempre me questionam sobre isso. Até eu respondo muitas vezes, né? Peraí, você não tem outro caminho, eu estou fora. Se é para fazer a mesma coisa, depois conversar com o Sérgio Moro em Curitiba, eu estou fora. E há algum tempo nós começamos, juntamente com o deputado Onyx Lorenzoni, do Rio Grande do Sul, a buscar um a um e conversar com os parlamentares. Hoje temos um grupo de aproximadamente 70 deputados, acho que todos devem ser reeleitos, e querem compor esse time, né, com uma nova forma de fazer política sem o toma lá da cá. O que é o toma lá da cá? Geralmente, você vê isso ao longo dos últimos 30 anos. O presidente se elege, ele junta ali uma dezena de líderes importantes, partidários, vai lá para os porões do Palácio do Jaburu e negocia. O teu partido tem quantos votos? Tem 30, então você tem 2 ministérios. Tem 50, você tem 3 ministérios, mais 2 estatais, uma diretoria de banco. Assim é feito. Então o presidente é uma figura decorativa. E esses líderes partidários têm agido, né, ao longo do tempo como líderes sindicais, buscando atender não ao Brasil, o seu Estado, mas buscando atender os seus liderados políticos. Isso leva à ineficiência do Estado. Você pode ver, você quer educação, você não tem, saúde, segurança, não tem nada, né? E a corrupção. Tanto é que a gente está vendo, quase toda semana tem uma operação da Polícia Federal demonstrando, né, o quão podre está esse país. Bem, então conversando com esses parlamentares, outros virão. Aqui na Paraíba, por exemplo, aqui com toda certeza o nosso partido vai fazer alguém. Temos um contato muito forte com o Júlio Lemos aqui no braço direito. Não apenas é o nosso candidato, não só da Paraíba, mas o nosso representante aqui de todo o Nordeste. A gente espera que o Júlio Lemos tenha sucesso aqui na Paraíba, bem como demais colegas. E a gente tem muita fé que dá para mudar, que afinal de contas, né? O Brasil não aguenta mais 4 anos dessa forma de fazer política como feita até hoje. Agora, Bolsonaro, se é uma reforma política, é possível romper com esse paradigma? Você é a favor da reforma política? Primeiro, quem vai fazer a reforma política são os políticos. Você quer que eles pratiquem o araquiri? Então você tem que propor uma reforma que seja, não é mínima nem máxima, mas que possa dar um certo passo. Eu tenho estudado, uma da que eu pretendo fazer é acabar com a figura da reeleição, até para mim mesmo, caso eleito. Eu tenho que dar exemplo, né, para mim, não é daqui a 2026, né? A partir de 2022 não tem mais reeleição, teria para prefeito agora, que o jogo está em andamento, né, 2020, a presidente não teria mais. Eu acho que começa por aí. E junto com essa proposta, né, por exemplo, estados aqui, os menores, têm 8 deputados federais, o maior tem 70. Que tal, né, diminuir 3 lá e 1 em cada estado aqui? Você diminuiria os 80, mais ou menos, o número de parlamentares. Então, isso precisa mais do que isso para começar. Eu acho que é um bom começo, que eu acho que dificilmente, né, não vai ter o apoio popular para você aprovar isso. Isso representa a economia, menos gente para até atrapalhar muitas vezes. Tudo que é demais atrapalha. 513 deputados é muita coisa, né? Quem sabe mais na frente um outro passo, o Senado, diminuir o Senado, ou incorporá-lo à Câmara dos Deputados, que é uma casa caríssima. Poderia ser, por exemplo, né? Isso seria num segundo tempo, não tem que aprovar tudo na mesma hora. Os 2 mais votados em cada estado seriam os senadores.
né? Se não quiser, ele abre mão, o terceiro mais votado assume, ele vai ser deputado federal. Então, essa proposta na reforma política, acho que seja possível. Se você quiser inventar qualquer outra coisa, você vai parar no filtro, né, na Câmara e no Senado, porque vai estar mexendo com a vida particular de cada parlamentar. Você chegou ontem aqui em Campina Grande já defendendo redução da máquina pública, do número de ministérios. Esse é o caminho para se economizar, né, para otimizar os serviços? Nós temos aproximadamente 150 estatais no Brasil. Você falou ministério, tem estatais, não fala tocar dois assuntos ao mesmo tempo aqui. Pouquíssimas estatais são lucrativas. As outras você tem que, no meu entender, privatizar ou até mesmo extinguir. E o estatal tem que estar naquele ponto, né? Ou é estratégico, ou o poder, ou a iniciativa privada não tem como atender. A questão de ministérios. Você perguntar para o próprio Michel Temer, né? Ele tem quase 40 ministérios. O nome deles, eu acho que ele não sabe o nome da metade. Com todo respeito, você também não deve saber, nem eu, tá? Quem está nos ouvindo também. Então, você passar por uns 15 ministérios, acho que é mais que suficiente para você conhecer quem é cada ministro, o povo conhecer também, e saber, né, que se aquele ministro que está colocado naquela pasta é alguém que possa dar conta do recado. E não na tal da indicação política. Por exemplo, na defesa, tem que ser um oficial general das Forças Armadas do último posto. O da ciência e tecnologia, alguém formado realmente no IME, no ITA, na Unicamp, na USP, na Universidade da Paraíba, se onde for, mas alguém que realmente tenha um conhecimento de causa sobre aquilo. Na saúde, de preferência, um médico que entenda de gestão, de administração. Se você conseguir escalar essas pessoas certas, repito de novo, né, sem indicação política, eu acho que o time começa a funcionar. Agora, o Temer também prometeu isso quando assumiu o governo e não conseguiu. É onde entra a questão do fisiologismo e dessa questão da relação política. E romper com isso. Isso é uma promessa, isso é factível? Não, é factível. Olha só, há uma diferença minha para o Temer. Tá ok? Começar a contar coisa aqui, não vim para fazer isso aqui, tá certo? Mas o nível de amizade dele, a sua vida pregressa, tem tudo para não dar certo. Você quer saber, por exemplo, qual o meu futuro? Você tem que estudar um pouquinho minha vida pregressa, que esse cara estudou, que ele fez, né? Você pode projetar mais ou menos o que seria meu futuro. Agora, o futuro da massa desses políticos que estão na nata do poder, eles sabem o que acontece. Que moral tem um presidente que tem um assessor pego com uma mala de R$500 mil? Né? Ou então que conversa com um bandido que é gravado por esse bandido lá nos porões do Palácio do Planalto. Um que faz a sua política de governabilidade em cima do toma lá da cá. Quer ver uma coisa importante para você? Vamos dar um pouquinho mais de tchan aqui para o seu programa aqui. Por exemplo, Porto de Santos. Um tempo atrás, há pouco tempo, um armador, um grande empresário, me convidou para conversar com ele em São Paulo. Eu fui. E ele mostrou um mapa, uma fotografia aérea enorme, Porto de Santos. Ele falou, meu problema está aqui. Eu falei, tu é armador, cuida de cargas que entram e saem no Brasil pelo porto, como é que seu problema está aqui? Porque tinha que ser a sua solução, mas exatamente isso. Por exemplo, ele me disse, cada tonelada de qualquer carga que entra ou sai pelo Porto de Santos, aproximadamente R$3 é recolhido para um fundo, chamado Fundo de Desassoreamento. Ou seja, é um pessoal que tem que tirar areia do fundo do mar para o navio não encalhar, né? Ele falou, olha, nos últimos 3 anos, né, aproximadamente por ano, nós, todos os armadores, né, recolhemos R$2,5 bilhões de reais. Então, nos últimos 3 anos, foram R$7,5 bilhões aproximadamente. E quase nada é investido em desassoreamento, até porque, quando eu quero uma carga grande, em vez de eu trazer um navio com calado de 12 metros, eu tenho que trazer 2 navios com calado de 8 metros, porque não entra no porto, porque a areia no fundo não foi retirada. Para onde foi esse dinheiro? Está na mão de um partido político. O partido político que manda lá é o MDB. Como o meu, no passado, mandava nas falcatruas da Petrobras. Então eu quero culpar os dois lados. Tá? Então um país que continua agindo dessa maneira não tem como dar certo. Você pode ver, se você conseguir afastar essa despesa extra, com toda certeza, você pode exportar algo mais barato, vai ter mais competitividade, bem como ao importar, você comprar mais barato na prateleira, né, esse produto que vem de fora. Eu estou citando um exemplo apenas. Depois de muita luta, conseguimos aprovar na Câmara e no Senado, por exemplo, o usineiro que quiser vender o álcool dele diretamente para o posto, ele pode fazer, desde que o Temer sancione o projeto aprovado essa semana nas 2 casas.
O que acontece aproximadamente? Você tem uma usina aqui, por exemplo. Aqui não. Vamos supor, aqui tem uma cidade aqui que tem usina, que deve ter várias aqui, né? Tá ok? Cidade X aqui. Então, ele é obrigado a vender o álcool dele para uma distribuidora. Às vezes anda 100 quilômetros até a distribuidora, chega lá, troca as notas e volta para um posto de combustível do lado da usina. Então, esse álcool andou 200 quilômetros. Então, a previsão é que aproximadamente poderia ficar mais barato 60 centavos o litro de álcool, aproximadamente. Por que você não faz isso? São os cartéis, são os lobbies, que os governos não têm moral para quebrar porque tem o rabo preso. Então, se for começar a catar no Brasil, tem muita coisa errada aqui. E muitas vezes se pergunta, como é que o Brasil não quebra? Porque é um país muito rico. Ô Bolsonaro, um dos temas que vão estar na pauta dos debates, das discussões, será a questão da carga tributária do Brasil. O brasileiro não suporta mais o percentual de tributos que paga. Qual o caminho nesse aspecto? Inclusive, a população foi às ruas recentemente na greve dos caminhoneiros, clamando isso, cobrando isso. O governo Temer fez uma manobra com os caminhoneiros. Você defende a redução de impostos no país? Olha só, é fácil falar isso daí, ok? Quando você reduz o imposto federal, tem reflexo imediato nos estados e municípios, que aquela cota de fundo de participação de estado e município também cai. Bem, vamos pegar um exemplo claro, combustível. Você tem impostos federais, estaduais ali, né? O estadual que mais pesa no final da bomba, o ICMS. Cada litro de gasolina que você bota no teu carro lá no meu estado, Rio de Janeiro, você deixa R$ 1,60 de ICMS para o estado. Um presidente não tem poder para reduzir o ICMS. E daí o governo do Rio vai falar, não vou diminuir também, porque estamos quebrados. Assim como muito mal das pernas está o Rio Grande do Sul. Talvez a Paraíba aqui esteja próxima a isso, no limite, ou com um pequeno saldo. Então um presidente não pode falar que eu vou mexer no ICMS. Quando você fala em reforma tributária e você apresenta uma boa proposta, eu estou há 27 anos lá dentro, boa proposta, quando o governo federal ou estaduais vê que vão perder algo nisso, mela, não se aprova mais nada. Agora é uma missão complicada essa aí, e desculpe aí, nem economistas, PhD, têm soluções para isso, né? Agora que eu tenho levado ao conversar com alguns governadores, o Brasil vai quebrar, ele tem que sentar à mesa todo mundo e tomar uma decisão. Não dá para continuar como está. Se você consegue diminuir... Você tem que buscar isso aí. O cara vai falar que eu vou perder, mas todos nós vamos quebrar daqui a pouco. A Inglaterra, uns 20 e poucos anos atrás, tinha uma carga tributária de aproximadamente 28%. Passou para 21%. A Inglaterra subiu, foi embora. O Paraguai agora está sendo exemplo para nós. Eu sei que o PIB do Paraguai é menor que da maioria dos estados do Brasil, sei disso. Mas o Paraguai, há poucos anos, tomou uma medida nesse sentido. A carga tributária máxima na casa de 10%. Tá? Então o Paraguai está crescendo 7% ao ano. Contado do Brasil, que está ali no limite, sempre ali um pouquinho abaixo, um pouquinho acima do zero. Se não tomar uma medida corajosa como essa, e você tem que conversar com governadores. O governador é favorável, muitas vezes, a reduzir os impostos que não afetem. Tá? Quando vê que vai afetar ele dá para trás. Agora, o Brasil vai quebrar se você não fizer uma reforma com aquiescência, né, dos governadores, até de prefeitos também. O Rio de Janeiro, o prefeito acabou de aumentar o IPTU, muitíssimo acima da inflação. Você reduz o imposto federal, dá um certo alívio. Daí o prefeito na ponta da linha aumenta o imposto, ou um governador aumenta outro. Fica tudo no 0 a 0. Não está fácil buscar a solução para o Brasil, né? Pode ser, alguns falam que não entendem de economia. Não entendo mesmo. Os que entendem botaram o Brasil no buraco, ok? Os que entendiam. Tá? Então tem agora alguém que tem humildade, falar que não entende, que vai conversar com economistas isentos para buscar uma solução para tudo isso aí. Atrelar o preço do combustível ao dólar, a moeda internacional, é um equívoco? Olha só, eu falei isso, o mercado, né, não gostou. Eu acho que não é justo você aumentou o dólar lá fora, aumentar o combustível aqui. Mais da metade do petróleo é nosso, é interno. Teria que fazer uma média ponderada. Daí os economistas, aí o pessoal do mercado, você quer interferir no mercado? Eu não quero interferir de jeito nenhum. Tá? Mas temos uma estatal que está aí, que alguns falam em privatizar. Você vai privatizar para quem? Você vai continuar sendo monopolista. Tá? Eu sou contra privatizar qualquer coisa que tenha a ver com uma questão estratégica no Brasil. Energia,
quer seja elétrica, quer seja fósseis. Eu votei favorável agora que nós demos poderes à Petrobras a poder negociar os seus campos, porque a Petrobras não tem recurso, o PT quebrou a Petrobras, juntamente com outros partidos, entre eles o meu PP de antigamente, para não ter dúvida, tá certo? Quebraram a Petrobras, não tem como investir. Então a tendência é facilitar meios para que a Petrobras possa, né, com parcerias ou vendendo, fazendo acordos, vendendo esses postos nossos. Seria bom que não fosse vendido, mas chegamos a um ponto de uma insolvência, né, buscar a solução para essa crise energética nossa. O outro grande problema nosso, não temos capacidade de refinar petróleo. Você vê, o presidente Lula tinha 3 refinarias, né, uma na Ceará, Pernambuco, uma no Rio de Janeiro. E uma obra megalomaníaca que não chegou a lugar nenhum. Né? Começa uma de cada vez e termina. Tá? Agora, nada contra o Nordeste. Onde está o maior centro consumidor? É o Nordeste ou é o Sudeste? Então não é trazer 2 refinarias para cá e uma para lá. Eu sei que São Paulo tem Paulínia, tem lá em Caxias, etc. Mas não foi feito sequer um estudo para mostrar que essa refinaria aqui, quer seja no Ceará ou em Pernambuco, né, ela fosse dar conta realmente de atender a demanda daqui e não tivesse um excesso muito grande para você, quem sabe, transportar por outros meios para outros centros consumidores. Você tem que espalhar isso aí de acordo com o centro consumidor. É a mesma coisa. Você vai, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, botar uma fábrica de geladeira, sei que todo mundo usa, mas é mais prudente, né? A região mais quente, quem sabe até aqui, porque tem que ter uma demanda disso daí. Não sei se eu estou errado, tá ok? Mas esses estudos não são feitos visando apenas o eleitorado. Mas, olha, eu estou pensando no nordestino, eu estou pensando no gaúcho, no goiano, não pode ser assim. Falar em Nordeste, qual o olhar que um futuro governo Bolsonaro dará ao Nordeste, sobretudo à nossa Paraíba? Olha, a primeira coisa que você fala em Nordeste, que vem na cabeça de todo mundo, é seca, tá ok? Eu fui a Israel e vi como funciona a agricultura lá e a piscicultura no deserto. Eles têm boa vontade e querem fazer negócio conosco, tá? Parcerias. Mas você pode ver, o último governo Dilma, no último ano dela, ela não aceitou as credenciais do embaixador indicado para Israel, demonstrando claramente que não interessa conversar com Israel, interessava conversar com a Palestina. Nada contra o povo palestino, mas como Estado não temos nada a negociar com eles. Então a questão da agricultura no deserto é uma coisa fantástica. Eu gostaria, em chegando lá, assim como foi feito no regime militar, pegando jovens e mandando para fora do Brasil para estudar aí a pecuária, a agricultura, fazer a mesma coisa agora para dar o input nessa questão da agricultura no deserto. Né? E você vai lá, eu vejo lá as estufas coloridas, né, cada uma de uma cor. É de acordo com o que se planta, a estufa tem uma cor porque filtra determinado tipo de raio solar, ajuda na produtividade, no combate às pragas. Nós podemos trazer isso para cá. Lá chove menos no interior, chove menos lá no Israel do que no semiárido nosso aqui. Então é sinal que a agricultura nossa pode dar certo. E olha, que Israel garante a sua segurança alimentar, ainda exporta parte para a Europa. O Nordeste poderia seguir no mesmo caminho com essa tecnologia. E a Paraíba, Bolsonaro, é uma dívida muito grande do governo federal com o nosso Estado. Algum projeto, algum olhar especial com o nosso Estado? Acho que o presidente não pode pensar individualmente, tem que pensar como um todo. Okay? O que puder ajudar, sim. O Estado que se desequilibrou por si só, você tem que tomar cuidado. Se você vai estar estimulando os demais que não fizeram nada errado, fazer errado também. E nós devemos, ao terminar a votação do orçamento desse ano, né, levando-se em conta as projeções de receita, bem como a certeza das despesas, nós ainda vamos ficar devendo em torno de 120 bilhões de reais. Como ajudar a Paraíba ou qualquer outro estado? Como é que você poderia ajudar a Paraíba? Desburocratizando, desregulamentando, para ajudar quem queira investir, você jogando pesado na questão da segurança. Você não faz turismo hoje em dia por causa da insegurança. Se você botar a questão da violência, dá um chega para lá, mas com vontade, não é com paz e amor não, tá? Você estimula o turismo no Brasil. O turismo movimenta 10% do PIB no mundo. O Brasil menos da metade disso, com muito mais coisas bonitas para se ver do que outros países. Falar em segurança, você disse agora há pouco que na questão tributária é muito difícil. Confessou aqui que admitiu que é difícil o problema do Brasil. Em relação à segurança pública, tem solução? Acredito que tem, né? Tem que combater na ponta da linha, dar meios para o policial civil e militar poder agir com tranquilidade, ok? E investir em outras áreas. No período militar, 64, 85, a violência tinha uns níveis baixíssimos. Tá? Por quê? Porque tinha o pleno emprego. Hoje em dia se encheu de direito o trabalhador
isso é pé para os outros me criticar, né? Ah, ele quer acabar com os direitos do trabalhador. Não adianta você ter direito se você não tem emprego, tá ok? É a mesma coisa, tem que ter um equilíbrio no tocante a isso. Fizemos uma pequena reforma trabalhista agora, já deu um alívio para o empregador. O ano retrasado, no Brasil, foram ajuizadas 4 milhões de ações trabalhistas, mais ações trabalhistas que no mundo todo. Então, algo está errado. A previsão para esse último ano agora, temos em torno de 2 milhões de ações trabalhistas, metade, mas mesmo assim, continua tão grande quanto o resto do mundo todo junto. Temos que mexer nisso aí. Violência, dá paz para o policial poder trabalhar. Um policial, se ele demora para atirar num bandido, ele pode morrer, vai para o cemitério. Se atira ao matar, dificilmente ele não deixa de ir para a cadeia, responder agora não é mais tribunal de júri, chama-se uma auditoria militar, mas o Código Penal é o mesmo. Você tem que dar uma legislação aqui, que são pouquíssimos artigos mudando no Código Penal, que se aproximam da legislação americana. Lá só não tem fuzil quem não quer, e não tem violência. Aqui, quando eu falo, dá o direito de uma arma, né, uma pistola, um revólver, para o cidadão de bem, com alguns critérios, o pessoal me critica. O cara quer armar a população. Eu quero dar direito ao cidadão de bem, com alguns poucos critérios, o direito à legítima defesa, com arma de fogo e com uma legislação que realmente o ampare caso venha bater alguém, até dentro da sua casa. Você tem caso concreto no Brasil, caso conhecidíssimo, Ana Hickman. Ela estava, o cunhado, mais a esposa, num hotel lá em BH, em Belo Horizonte. Você está dentro do quarto de hotel, é como se fosse a tua casa. Um vagabundo marginal entra, dá 2 tiros na mulher, o cunhado da Ana Hickman, né, consegue tomar a arma do cara e dá 3 tiros na cabeça dele, rolando pelo chão. O Ministério Público quer colocá-lo a qualquer preço num tribunal de júri, podendo ser condenado, de acordo com o humor daqueles 7 que compõem o tribunal, de 12 a 30 anos de cadeia. Realmente, esse país aqui é uma vexame, uma vergonha, tá certo? Essa safadeza toda por parte de alguns do Ministério Público lá de BH. Nós temos que combater esse pessoal em primeiro lugar e o bandido em segundo lugar, tá ok? Nós podemos mudar o Brasil? Tem como. Agora, dependeremos sim do parlamento, porque a gente não tem poder de modificar na canetada nada lá em Brasília. Chegando à presidência da República, no mínimo, o senhor vai enfrentar aí a situação do país com no mínimo 14 milhões de desempregados. Quais estratégias que o senhor pensa para geração de emprego no nosso país? Esse número não está certo. Tá? Cada país tem um critério. Não, cada país tem um critério. Por exemplo, quem recebe auxílio reclusão está como empregado. Quem não procura emprego há mais de um ano é tido como empregado. Quem recebe qualquer projeto assistencial do governo é tido como empregado também. Isso não bate na casa dos 40 milhões de brasileiros. Tá? Agora, você pode ver, pergunta para qualquer um na rua, quem tem um pouco de conhecimento, né? Você quer ser patrão? Eu não quero. Eu, Jair Bolsonaro, não quero. É uma loucura. A legislação trabalhista, a burocracia, ali 120 dias aproximadamente para abrir uma empresa. Vá fechar uma empresa. Vá demitir alguém. O cara te entulha de processos, né? E ações trabalhistas. Você tem que ou fugir, tá certo? Ou vender a tua casa para pagar a ação trabalhista. Então, quase ninguém quer ser patrão no Brasil. Nós pretendemos, inclusive, lançar um programa Minha Primeira Empresa. Aquele que está reclamando que não tem emprego, você vai abrir uma empresa agora, vai contratar gente. O cara vai ficar doido e vai dar razão para aquilo que os empresários estão falando. Né? Menos direito a emprego ou todos os direitos e desemprego. Para aqueles críticos que dizem que Jair Messias Bolsonaro é um risco para a democracia, o que é que o senhor tem a dizer? Eu sou um risco aos corruptos, aos bandidos, aqueles que não respeitam a família no Brasil, tá certo? Eu sou um risco para esse tipo de gente. No mais, né? O pessoal quer comparar com o pré-64, né? É diferente, a legislação é diferente. Agora, o Brasil chegou numa situação caótica. Se não fosse os militares, em grande parte, né? Juntamente com os governadores do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, entre um montão de civis, entre a OAB trabalhando também nesse sentido, a grande imprensa, né, pedindo mudança, né? Se o militar não tivesse colaborado nesse momento, nós, hoje em dia, seríamos uma Cuba aqui dentro, né? Agora, o pessoal fala isso porque mentiram muito sobre aquele período, né? Como se fosse um período de tortura, de treva, de execuções. Olha, somos acusados de ter desaparecido 400 e poucas pessoas, né? Desaparecidos ou mortos, né? Foram 20 por ano.
Eu duvido se aqui na Paraíba não morre 20 por dia. Vai muito mais do que isso, né? E muita gente inocente, sem culpa nenhuma. Esses 400 que morreram, a maioria bandidos, terroristas que estudaram em Cuba, na Coreia do Norte, na China, para via as armas tomar o poder pela força no Brasil. Isso não existe, essa preocupação, até porque ninguém quer aventura mais no Brasil. Agora, o que estão se incomodando é com duas coisas. A primeira é que não pode me chamar de corrupto. Outra é que ele está mostrando a verdade até sobre a história recente que tivemos de 64 a 85, que eles achavam, né, que ninguém ia contestá-lo com fatos e com verdades. Só para a gente finalizar, trazendo aqui para Paraíba, o PSL subirá em que palanque aqui na Paraíba, formará alianças com qual candidato? Olha só, em cada uma das 27 unidades da federação, nós temos um comandante, que é o presidente do partido. Aqui é o Júlio Lemos, meu amigo, irmão, camarada, tá ok? Então é ele que vai decidir. Por exemplo, hoje conversamos com o ex-senador Ney Suassuna, com toda certeza tem tudo para prosseguir nessa conversação que vai ser conduzida pelo Júlio Lemos, não é por mim, é ele que trata desse assunto aqui. E pelo que tu indica, será um grande reforço, não é apenas para a Paraíba não, né? É para o Brasil, com toda certeza. Uma grande promessa. Bolsonaro, obrigado pela gentileza, pela honra da sua entrevista aqui no Café com Política. Valeu. Um abraço. Um abraço para todos e até a próxima.